Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, dessa vez muito especial. Em comemoração ao Dia da Mulher, eu estou convidando mulheres memoráveis, mulheres que têm histórias incríveis e que podem te inspirar também a se tornar uma mulher empreendedora, uma mulher que realmente deixa marcas por onde passa. E nessa semana a gente está trabalhando todos os dias com um episódio novo, um episódio que vai te inspirar, um episódio que vai te mostrar também os desafios para que você entenda que você não está sozinha, que é normal, é natural passar muitos desafios ao longo da nossa jornada e que talvez se você está com alguma dúvida, entenda que outras milhares de mulheres também já passaram por isso e tem muito a compartilhar com você. Eu acredito muito que quando uma mulher prospera, outras milhares de mulheres ao redor dela prosperam também. Então, estou convidando mulheres que já prosperaram, que estão prosperando, para que realmente possam contribuir com o seu negócio, com a sua marca. E lembrando, claro, que nós estamos aqui em uma edição especial, então estamos com episódios todos os dias, mas a partir da próxima semana nós começamos a nos encontrar todas as segundas ao meio-dia com os episódios do nosso podcast, onde eu compartilho com você algum conteúdo relacionado a marketing, a conteúdo, a comunicação, é como você constrói uma marca que realmente deixa marcas. São episódios curtinhos, objetivos, práticos, para você realmente poder aplicar no seu negócio. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos conteúdos e entenda também que conhecimento nunca é demais. Embora a gente esteja tão acostumadas, a consumir conteúdo nas outras redes sociais, entenda que conteúdo com profundidade faz toda a diferença. A gente tem que sair do raso, Então, quando a gente realmente se propõe a aprender cada vez mais, a gente realmente constrói negócios que deixam marcas. Por falar nisso, a nossa terceira convidada é uma pessoa que tem uma história muito, muito bacana, que em alguns pontos até se conecta muito comigo, com a minha história também, mas é uma mulher que saiu do CLT, saiu da segurança, saiu daquele salário tranquilo no dia 5, saiu daquela vida que realmente era confortável, e que tá tudo bem também, não tem nenhum problema, mas saiu para realmente começar um negócio novo, em uma área totalmente nova, em um negócio que até é um pouco disruptivo para o lugar onde nós estamos, e eu quis trazer ela justamente para te mostrar que sempre é possível se você tiver determinação, se você tiver foco, clareza naquilo que você quer comunicar, clareza naquilo que você quer ofertar para as pessoas também. Então, a nossa terceira convidada é a Liz, essa mulher incrível da Quitandinha Orgânica e também da Flow, duas marcas de alimentação saudável que realmente revolucionaram, podemos dizer assim, a nossa cidade, porque a gente não tinha, aqui na nossa cidade, aqui em Erechim, a gente não tinha tantos negócios e não tem ainda tantos negócios com esse foco 100% em alimentação saudável. Então, é uma mulher que já foi disruptiva nesse ponto e eu trouxe ela para contar um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho de como é que foi essa virada de chave, o que precisou acontecer para a Quitandinha Orgânica nascer. Mas antes eu quero que ela se apresente, conte para vocês um pouquinho de quem ela é. Boa tarde, Thali. Boa tarde, todo mundo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de contar a minha história, que você já me pediu várias vezes para contar, e essa é a primeira vez que eu realmente vou contar. Então, meu nome é Liz, eu sou nascida aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade que chama Júlia de Castilhos, e eu sou mãe da Maria Clara e do Murilo, sou esposa do Rafael, e eu sou veterinária de formação. E a veterinária, todo mundo tem aquela ideia que o veterinário vai cuidar dos animais e eu também fui para outro lado, para um outro campo da veterinária, que é a área de alimentos, desde a época então que eu já saí da faculdade para essa área. E lá eu fiquei, durante 11 anos seguidos na área de alimentos, na parte de frigoríficos, na parte de alimentos de origem animal. E foi muito bom, assim, aprendi muito, Eu trabalhei em 2 multinacionais e eu até já ouvi, nessas conversas do Instagram, assim, que o primeiro CNPJ que a gente deve trabalhar é o CNPJ de alguém. E isso, assim, faz toda realmente a diferença, Porque a gente aprende a trabalhar para alguém primeiro, para depois a gente empreender, para depois a gente trabalhar para a gente mesmo. Eu acho que esse processo, para mim, foi fundamental. Eu não teria a visão que eu tenho hoje, eu não teria
a capacitação que eu tenho hoje, a visão do negócio, o entendimento das coisas, se eu não tivesse trabalhado CLT. Então, mesmo assim é muito difícil, né? Mesmo a gente tendo uma base, então eu digo que isso foi muito importante. Então, eu trabalhei 11 anos seguidos nessa área, em diversos lugares do país, a gente se mudava, enfim. E 8 anos desse período eu fui muito satisfeita com o que eu fazia. Eu era realmente, assim, muito feliz, eu entregava meta, eu era alucinada, assim, em entregar, tinha equipes grandes e eu era aquela que estava sempre em dia. Eu entregava, se era para fazer 20 toneladas, eu entregava 22 e no outro dia eu queria 25 e obstinada, assim. E depois de um tempo, depois desses 8 anos, conforme eu fui entregando, eu fui recebendo mais por isso, em promoções, né? Eu fui crescendo dentro das empresas. E quando a gente cresce, cresce também a nossa responsabilidade e cresce também o tempo que eu precisava ficar disponível. Então, isso começou a ficar, foram os últimos 3 anos, assim, foi uma coisa que tomou muito da minha vida. E até então isso não me incomodava. Mas aí nos últimos 3 anos a coisa ficou de um jeito que eu não vivia mais, eu só trabalhava. Então chegou num ponto, assim, numa fábrica que eu trabalhei, que eu entrava às 5:30 da manhã, eu saía às 8 horas da noite, o meu celular tocava às 10, tocava 1, tocava às 3. Então eu não dormia mais, eu só trabalhava. E aí o meu corpo começou a dar alguns sinais que a coisa não estava boa. Então eu tinha crises de choro, assim, sem conseguir parar de chorar e não sabia nem por quê. Tipo, do nada, assim, vinham e não conseguia dormir, né? Enfim. Aí tu já tinha as crianças ou ainda não? Não, eu ainda não era mãe. Nessa época eu tinha um plano de ser mãe e eu tranquei o plano, falei, não é agora, não é agora. Eu tinha uma equipe de 350 pessoas, 3 turnos. Os 3 turnos eram minha responsabilidade. Então eu só trabalhava. E aí eu fiz aquela aquela cena do sonho de quem tem CLT, né? Chegar no RH e dizer, chega pra mim. Eu fiz essa também. Eu fiz, né? Eu cheguei e falei, ó, chega. Eu tinha férias atrasada. Eu falei, eu tô saindo de férias. Eu não tinha nada, não tinha papel, não tinha documento assim de férias, que tem que ter, né? Uhum. CLT tem que ter. Falei, eu tô saindo, eu não fico mais e pra cá eu não volto. Deu um tilt assim e saí. E aí fui tirar as minhas férias, nesse meio tempo, né, as pessoas entraram em contato comigo, falaram, não, Liz, a gente remaneja, vamos para outra fábrica, fica mais um pouco, a gente precisa, tá. Bora, então tá, então, tipo, vamos. E aí eu fui para outro lugar, para outra fábrica, pegar um novo desafio, uma nova frente de trabalho, e eu, né, vamos. Só que eu já cheguei com o copo cheio, né? Então, assim qualquer coisinha já não servia, não era bom. E aí eu comecei a ter episódios de... Eu tinha um desconforto abdominal todos os dias de manhã. E eu demorei para perceber que isso era por causa do meu trabalho, mas eu chegava, eu levava 5 minutos para chegar até onde eu trocava o uniforme, eu saía da troca do uniforme e eu tinha que correr pro banheiro. E eu, tipo, no início eu achava que isso era normal, sei lá, alguma coisa tá me fazendo mal, meu café da manhã. E com o tempo eu fui observando que eu não tinha aquilo no final de semana, eu não tinha aquilo nas minhas férias, eu não tinha aquilo quando eu tava fora do trabalho. Eu comecei a dizer, cara, isso aqui é porque eu estou aqui. Isso aqui está me fazendo mal. E aí nessa época eu decidi então que eu ia engravidar, né? E aí eu engravidei trabalhando. E foi um processo muito interessante porque o ambiente do frigorífico ele é um ambiente muito masculino, né? E eu enfrentei várias frentes assim que eu não ia dar certo, que não ia dar certo, que eu não ia conseguir. E a maternidade é um momento de fragilidade. E eu tinha na minha cabeça que eu não poderia ser frágil, que eu não poderia, tipo, mostrar que realmente, que agora eu era fraca, não. Então eu botei na minha cabeça que eu ia aguentar o que fosse durante aquele período. E aguentei, assim, eu trabalhei muito durante a minha gravidez, trabalhei finais de semana, a gente estava em obra lá, então eu acompanhei a higienização, enfim, foi
foi bastante puxado, um período muito quente. E eu não tinha muita rotina, assim, de me alimentar, de me cuidar, essas coisas, assim. Eu pensava só que eu tinha que trabalhar e que eu tinha que aguentar, que eu não tinha que ter mimimi só porque eu tava grávida. E aí, uns 20 dias, mais ou menos, antes da minha data esperada do parto, eu fui no médico e ele me disse, tu vai ter que parar. Eu falei, como assim? Ainda faltam 20 dias. Aí ele falou, a neném não ganhou peso. Aí, tipo, me caiu o chão, né? Ele falou assim, o que tu tá fazendo? Tu não tá comendo? Tu não tá descansando? Daí eu, não, né? Não. Aí ele falou, então agora tu vai pra casa, tu tá de atestado, tu não volta mais. Vai sair de licença e tu vai pra casa, botar a perna pra cima e comer. Porque essa criança não tá crescendo. E aí, acho que deu uma semana, mais ou menos, e daí a Maria veio. E ela veio até um pouquinho... Ela veio na data certa, mas um pouquinho antes do nosso planejado. E ela nasceu com 41 semanas, com 2,250 kg. E isso é um peso muito baixo para uma criança de 41 semanas, né? Por mais que eu e o Rafael somos pequenos, mesmo assim era um peso muito baixo. E depois disso teve vários impactos, porque daí ela não mamava direito, ela não conseguia pegar o peito, ela não sugava muito tempo, eu tive várias dificuldades para amamentar. E aí, quando chegou ali na fase da introdução alimentar dela, eu parei para pensar, né? O que eu vou fazer agora? Que, né, 5 meses eu tinha que voltar a trabalhar. Que eu daí tirei férias e tal. E aí eu falei, eu não vou voltar. Eu não vou mais voltar, porque eu não quero mais isso. Eu tinha que... Bom, eu não tinha nem com quem deixar ela, né? Porque era um horário que não dava certo. E aí eu falei, não, eu não vou voltar. E durante aquele período lá que eu tava grávida, na empresa, eu tive uma percepção, assim, do quanto eu era substituível. E era uma coisa que eu nunca tinha percebido ao longo daqueles 11 anos. Porque até então, nossa, eu era muito importante. As pessoas contavam comigo, eu tinha equipe, eu tinha entrega, eu batia meta. Lá. E aí, quando eu tava ali com 5, 6 meses, eu comecei a perceber o zum de quem vai ficar no lugar dela. E alguém tinha que assumir o meu lugar. Alguém tinha que fazer o que eu fazia. E ok, teria alguém para me substituir. E essa ficha, quando cai, e ela caiu, assim, ali no final da gestação, ela caiu, assim, tipo, ok, Liz, alguém vai ficar no seu lugar e a banda vai tocar igual e segue a vida. Você é substituível, né? E aí, quando a Maria Clara nasceu, e aí tava lá aquela situação, e ela, a guria, não pegava peso, e aí toda essa reflexão que eu fiz do quanto eu me dediquei para alguma coisa que depois eu seria substituída. E dentro da minha casa eu nunca seria substituída, né? Então eu entendi que aquilo era a minha prioridade naquele momento. Então eu falei, não, agora eu vou sair, chega, e vou cuidar dela e vou fazer outras coisas. O que eu vou fazer? Não sei. Eu não sabia, não tinha assim... Até esse momento, nenhuma ideia. Nada. Nada assim, eu gosto de alimentação. A alimentação saudável nunca foi um. Não. E nem tinha alimentação saudável, porque tem muito isso também, né? A gente começa a empreender normalmente por um hábito que a gente tem. E não, mas não tinha, porque era. assim, não tinha nem rotina de. Nem rotina, comia o que tinha lá, entendeu? Uhum. Durante a minha gestação eu não me alimentei bem, eu comia tranqueira, eu achava que eu tava comendo super bem, comendo um iogurte grego e uma barrinha de cereal. Então, assim, não era aquilo, né? A minha vida não era assim. E quando que veio a introdução alimentar da Maria Clara? Que normalmente normalmente uma fase é o que desperta, né, a mãe. Uhum. Porque eu precisava tentar recuperar aquele gap que ficou lá, porque ela não se desenvolveu bem, ela era pequenininha, ela não crescia direito, ia no pediatra, estava sempre abaixo do peso, né? E não pegava o peito direito também, eu também não conseguia fazer uma amamentação exclusiva, então eu pensava assim, o que eu vou fazer para tentar, né, melhorar essa situação, né, daqui para frente, porque o que foi, foi. E aí eu comecei a estudar sobre isso, né, e olhar o que eu tinha para oferecer para ela de melhor. Eu fazia tudo, assim, fazia tudo em casa, eu andava na cidade, assim, eu virava... Eu tinha um mercado do lado da minha casa, que eu morava em São Miguel do Oeste, e o mercado era muito bom, assim, mas eu atravessava a cidade, eu pegava o carro, eu atravessava a cidade, ia numa feira, que era uma feira muito parecida com a que eu tenho hoje,
ela tinha algumas coisas orgânicas, mas ela não era uma feira orgânica específica. E ela tinha as coisinhas assim, tudo fresquinho, pouquinho, sabe? Aquelas coisas assim, mais direto do produtor. E eu ia lá. Eu ia lá toda semana buscar coisa pra ela. E eu fazia as coisas em casa, e papinha e tudo, e enfim. E aí começou a despertar essa coisa do orgânico, né? Mas e por quê, né? Por que orgânico? Que impacto que isso tem? Por que que a criança que é exposta, né, a determinados produtos agrotóxicos, já ali na introdução alimentar, ela já desenvolve algumas sensibilidades, e aí eu não queria aquilo, então eu evitava, né? Tipo, tal fruta tem muito veneno, tal fruta tem muito veneno, então essas eu nem dava, né, para que a gente, assim, pudesse fazer o melhor. E aí, junto com tudo isso, né, a Maria Clara já tinha mais ou menos 1 ano, e a minha mãe teve uma recidiva de câncer. Ela já tinha tido um câncer 10 anos antes e ela teve uma recidiva. E a minha irmã estava com um bebê bem pequeno e a Maria tinha 1 ano. E a minha mãe foi para o hospital, em Santa Maria, e eu precisava atendê-la. E aí eu largava a Maria Clara em São Miguel, a minha cunhada saía daqui de Erechim e ia para São Miguel ficar com ela, porque o Rafael trabalhava. E eu saía de São Miguel e ia para Santa Maria atender minha mãe. Ficava 15 dias no hospital, voltava, ficava 10 dias em casa, 15 dias no hospital, 10 dias em casa. E nesse mesmo momento, meu sogro também fazia tratamento para o câncer. Ele já tinha mais de 10 anos que ele tinha algumas recidivas e ele se tratava. E já estava num momento que ele já estava bastante bem debilitado já dos tratamentos, né? Então, o Rafael também atendia à distância, né? Porque a gente não conseguia, eu morava longe. E aí a nossa vida assim virou uma loucura, porque daí eu andava para um lado, andava para o outro, a Maria Clara ficava com a minha cunhada, o Rafael trabalhava o dia inteiro, voltava para casa, a gente se via a cada 15 dias. E aí chegou um domingo, assim, que a gente sentou, eu lembro que eu sentei no chão, assim, na sala, o Rafael estava estressadíssimo também com o trabalho. E aí a gente ficou, assim, um pouco parado, e eu falei para ele assim, ó, o que que a gente está fazendo aqui? Daí, assim, eu falei, porque assim, ó, a gente tá aqui só pagando conta, porque daí ele trabalhava e era praticamente pra gente se manter lá, numa cidade que é longe da nossa família, é longe de todo mundo. Eu tenho que viajar pra atender a minha mãe. Tu não consegue também ajudar muito lá com teu pai. A gente não tem quem cuide da Maria Clara. A gente tá aqui só pagando conta. O que a gente tá fazendo aqui? E aí, falei, liga pra tua mãe e vê se ela não tem um apartamento lá pra gente morar, porque ela tem uns apartamentos, enfim. E a minha sogra tinha a casa que a gente mora hoje, né, disponível. O inquilino tava saindo. Ela disse, não, meu inquilino tá saindo. Vocês querem vir? Aí eu falei, gente, bora. Bora, Rafael. Rafael foi lá, deu o carteiraço, tchau, tô indo. Me dá minhas contas. E juntamos a mudança e viemos para Erechim. E aí, a gente chegou, ficamos na casa da minha sogra durante 3 meses hospedados, assim, ela nos abrigou, né, e nos ofereceu essa casa pra gente morar, que é onde a gente mora hoje, que é um lugar onde a gente já mudou e reformou várias vezes, né, e ela nos dá total liberdade para isso. Ela e meu sogro nos deram muito apoio em toda a nossa jornada. E aí a gente veio. E aí a minha mãe, nesse período também, o tratamento dela em Santa Maria não tinha dado efeito. Eles não, tipo, meio que assim, ó, lavamos nossas mãos, não temos mais o que fazer. E o meu sogro fazia tratamento aqui, né? E aí a gente entrou em contato com o médico dele e perguntamos se ele aceitaria tratar ela mais um pouco, tentar alguma coisa, porque não tinha mais lá o que fazer. E ele aceitou. E a minha mãe veio também em Erechim. Morou comigo mais ou menos 1 ano e a gente acompanhou todo o tratamento. E aí o meu sogro também nessa época ficou bem debilitado, né? E aí a gente também pôde acompanhar. A Maria Clara ainda ficou, a Maria Clara conviveu com o vô, né? Durante um tempo, porque depois alguns anos depois, logo ele morreu. Então, foi um processo que veio assim, eu digo que assim, o que fez a gente entrar nisso? Foi amor e foi dor, né? Porque às vezes ou é um ou é outro. No nosso caso, foi os dois. Os dois. Porque todas essas coisas que acontecem, elas têm que servir para alguma coisa, né? A gente vê as pessoas que a gente ama doentes, tem que mudar alguma coisa dentro da gente. Tem que fazer a gente dizer assim, não, mas espera aqui. O que eu quero da minha vida? E puxando muito pro que tua oferta hoje no teu negócio, nada mais é do que saúde. Saúde.
Nada mais é do que isso, que foi uma dor que veio, né, que não naquele momento, não necessariamente pela alimentação, mas possivelmente sim, em alguns pontos, mas a dor, a necessidade de empreender, a vontade de empreender veio da falta de saúde. A tua falta de saúde mental, a falta de saúde da tua mãe, do teu sogro, de todo mundo, e o quanto isso vai nos adoecendo, a gente nem percebe. Então, o negócio, ele vem muito voltado para o teu propósito também ali. Na verdade, ele veio mais para resolver o teu problema e depois ele se tornou para resolver o problema do outro, né? Porque assim, eu olhava para aquilo assim, tipo, eu quero alimentar bem a minha filha. Isso eu já tinha já de um tempo. Eu quero que ela fique bem, eu quero que ela cresça com saúde, mas eu não quero que ela viva o que eu estou vivendo. Eu não quero que ela sinta a dor que eu estou sentindo de me ver doente, de ver o pai doente. Então, a gente também precisa se cuidar, né? Não é só, meu filho, né? Eu vou dar do bom e do melhor pro meu filho. Sim, mas e aí? Quando teu filho tiver 30, 35 anos, você quer estar como? Né? Então, essa coisa também veio, né? Mas espera que a gente também precisa se cuidar. Então, e assim, tem uma explicação lógica. As coisas elas vão acontecendo, elas foram acontecendo, né? E aí a gente veio, e aí o Rafael queria muito uma área de terra, né? O Rafael também é veterinário, então ele queria criar alguma coisa, ele queria ter uns bichos, ele queria fazer um negócio dele lá nas terras. E aí ele foi atrás, enfim, a gente comprou a terra, e aí a gente deu início assim, vamos pensar no negócio dos orgânicos, fomos atrás, né, de quem que produzia, aonde que tinha. E aí entra nessa parte de tu já ter trabalhado, né? E aí fulano tem, e onde que vende? Não tem, vai que de vez em quando na feirinha lá do final de semana, não, mas assim, não tem. Falei, tá, vou pensar nesse negócio. E aí comecei, sabe, tipo, a avaliar, então, como que eu faria, então, para eu vender. E a gente até tentou plantar lá na nossa chácara. Eu e o Rafael passamos alguns dias preparando terra e fazendo canteiro, não sei o quê, plantamos alface, plantamos não sei o quê, não sei o quê. De repente, um dia nós chegamos lá, tava tudo preto de grilo. Tinham comido tudo. Deu tudo errado. Tava tudo horrível, assim, não nascia porque nada. É uma área desafiadora também, né? O orgânico tem porque assim, não é da noite pro dia, né? Tu não pega uma terra, assim, que é uma terra que produz só produto, tipo uma soja, e de repente tu vira ela pro orgânico e dá tudo certo. E é isso que justifica também um pouco do valor, né? Porque as pessoas falam, é muito caro, mas peraí, né? O que é caro pra ti e o quanto valor tem, né? Porque a gente não tá falando de preço, a gente tá falando do valor que as coisas têm. E eu acho que tem muito desse preconceito também, né? Do que é caro, do que as pessoas não enxergarem o valor do produto. O orgânico, eu sempre falo assim, a gente compra de caixinha, a gente não compra de caminhão, né? Então, eu acabei de passar aqui e tem o caminhão da batata ali, né? Cara, isso não existe pra gente, não existe. As produções são pequenas, os produtores são pequenos, eles produzem porque é manual, né? Não tem, assim, uma máquina que vai lá e limpa tudo e passa o veneno e seca tudo e depois planta e colhe. Não é assim. Então, é um trabalho de várias pessoas, de várias mãos, né? E ele tem que ser valorizado, porque senão o que vai motivar uma pessoa que trabalha no campo, né, a ficar lá, produzir de uma forma que é sofrido, é judiado, para vender no mesmo preço que o outro lá que aplica veneno? Que não tem sentido. A coisa, ela tem que ser diferente, né? E aí a gente daí assim, vamos lá, vamos começar esse negócio então. Conversei com o pessoal e tal. E aí, vamos lá no tal produtor. Aí eu fui lá na casa deles, Na casa deles, a Alice e o Edson estão conosco desde que a gente começou. Eu fui lá e fiz uma proposta. Eu falei, olha, eu tô com uma ideia assim, que a gente fazer só delivery. E aí, eu divulgo, vocês me mandam o que vocês têm, eu faço uma lista, mando para as pessoas, elas encomendam e 2 vezes por semana eu venho aqui, pego só o que eu vendi, entrego para as pessoas e depois eu pago vocês. Aí, eles pensaram e tal, e beleza, vamos. E aí, assim, foi com vários, assim, eu fui pescando, né? Tem um aqui, tem outro ali. E a gente fazia uma rota, assim, para ir buscar. E eu falo assim, eu tinha R$350. Era o dinheiro que eu tinha para investir na minha empresa.
eu tinha uma bolsinha, assim, um negocinho que ali eu tinha dinheiro e que eu ia vender e depois eu ia pagar. E aí aquilo ali a gente ia girando. A gente fazia isso na garagem, né? Organizava, tal, chegava, montava, entregava, fazíamos com o nosso próprio carro. E assim a gente começou. Daí, na primeira semana eu vendi um, né? Divulguei lá, vendi um. Todo trabalho. Aham. Aí eu, ai, meu Não, Deus mas do olha céu. só, temos aqui um ponto importante. Vender um já validou o negócio. Porque a gente tem o costume de querer vender muito, né? Ah, a gente quer vender um monte de coisa. Se vendeu um, significa que já validou. Opa, temos cliente. Essa é uma pessoa que comprou, você lembra dela? Eu lembro. E ela é cliente ainda? Não, porque eu acho que ela já não é mais viva. Ah, bom. Tá, mas assim, era potencial. mas não era amiga, não era Não, família. não. O que é maravilhoso, porque normalmente, se a gente vende um e não é ninguém da família, nem um amigo, já validou o negócio. Então, já temos um ponto positivo aí, já deu certo. É. Então aí divulguei e tal. Isso era outubro de 2000 e... Quando foi a pandemia? 20. 20, então era 19. E aí, tá, então aí a gente ia engateando, foi engateando, daí... Aí eu já tinha uma ideia de ter um site, né? E aí... Tudo sozinha, Liz. Tudo Tu e o sozinha. Rafael. Era eu e o Rafa, é. E aí o site eu tava assim, tipo, tinha que cadastrar produto, nanã. Aí E como fui é algo levando, muito- fui levando. Fevereiro, março explodiu a pandemia. E aí, ninguém fazia delivery, ninguém tinha comida em casa. E eu E tu já tinha, fazia. e eu tinha. E aí o povo começou, não, ó, porque a fulana faz, a fulana faz. E eu acho que as pessoas também caiu a ficha ali de comer, né? Comer em Sim, casa mas também. isso foi um pouco assim, foi um pouquinho adiante, sabe? Tipo, Uhum. depois, um pouquinho que a gente começou a entender a pandemia, veio essa reflexão de quanto você precisa se alimentar bem Uhum. pra você enfrentar uma doença, por exemplo. Mas de início era, eu preciso comer Uhum. e eu não Preciso posso que alguém me sair. traga. Uhum. E aí a gente, da noite pro dia, assim, explodiu. E aí a gente não tinha nem estrutura. A gente não tinha nem gente, nem braço, nem nada. E aí o site, aí eu fazia, a gente fazia assim, tipo 10 pedidos por dia. A gente passou a fazer 40 e brecar, porque eu não podia, eu não Se não tinha conseguia mais. quantidade. Uhum. Eu não conseguia mais entregar mais que 40, porque era a gente que fazia tudo, né? E aí o site teve que vir assim, né, da noite pro dia, cadastra tudo e abre, porque pedido na mão não dava mais, a gente errava, a gente esquecia, né, se perdia, então não dava mais. E aí o site teve que rolar assim muito rápido. E aí as pessoas começaram a pedir por lá, a coisa foi ficando um pouco mais organizada. Daí, nessa época, eu, tipo, abri o CNPJ, né? Comecei, tipo, tá, Primeiro ok. o negócio nasceu e depois ele nasceu. É, Porque esse é o caminho normalmente. Primeiro a gente cria, depois a gente refina. isso aí. Então, assim, vai do jeito que vai, Vai indo. depois. E aí tá, daí vamos vender com máquina de cartão, daí, né, vamos organizar. E aí a gente começou a se organizar. E aí deu aquele boom da pandemia, e aí depois algumas coisas se mantiveram, algumas pessoas não voltaram. E aí foi indo. E foi indo. E aí naquela época, assim, as pessoas perguntaram: mas vocês não têm vontade de abrir a loja? Eu falei: vontade eu tenho. Mas eu vou abrir agora que tá todo mundo de porta fechada? Não tem sentido. Mas aquilo tava no meu coração, eu queria. Um dia eu queria ter uma porta aberta para que as pessoas pudessem, ao invés de receber 2 vezes por semana, elas virem o dia que elas quiserem. E aí, depois que passou a pandemia, aí eu tava grávida já do Murilo e a gente decidiu reformar a nossa casa ali onde a gente mora hoje, a minha sogra autorizou. E aí a gente se desfez da nossa sala de jantar. Quem que usa sala de jantar? A gente não precisa de sala de jantar. Tira essa mesa, joga pra garagem, vamos reformar. Abre o muro e bora. E a gente abriu uma sala de jantar e o pátio. A gente fez uma área externa, assim, e abrimos um portão no muro e era isso. Aí abrimos. Ótimo. E a coisa começou a vir. Então, a gente pode dizer que Quitandinha Orgânica era uma sala de jantar. Era uma sala de jantar. Muito bom. Era uma sala de jantar e um pátio. E aí depois a gente já aumentou 3 vezes, né, durante esse período. E eu precisaria aumentar ainda, mas agora meio que eu já não tenho mais espaço porque eu também abri a Flow junto. E aí vem um outro negócio que também vem muito
conexão com o que a Quitandinha já faz, né? Que também tem isso da alimentação saudável, mas também tem a comidinha caseira também, que não é algo que venha pronto, industrializado, mas que também tem esse foco, né? Então aí depois a gente já estava há 4 anos já com a Quitandinha e... Já não tinha trabalho suficiente, daí vamos abrir não outro. tinha. Porque daí eu ainda pulei a história das galinhas, né? Porque daí a gente não conseguiu fazer os negócios das alface, né? Então a gente teve que arrumar fornecedor de salada porque a gente não deu conta dos grilos. Aí eu e o Rafael pensamos, não, mas pera aqui. Nós somos veterinários, né? A gente não é engenheiro agrônomo. Então vamos usar o conhecimento que a gente tem para produzir alguma coisa que é dentro da nossa área. E aí, mas e se fosse galinha caipira? E se fosse galinha caipira orgânica, né? E vamos, desenhamos o projeto, fomos atrás e tal. E o caipira orgânico não viabilizou, né? Porque a ração orgânica a gente não tinha disponível, não viabilizou economicamente. Mas o caipira, ok, a gente conseguiu e a gente foi atrás. Porque aí a parte legal da gente trabalhar já com a parte de alimentos é que toda a base legal a gente já conhecia, então isso facilitou muito para a gente fazer, né? E a parte técnica também, o que a gente não conhecia foi atrás e consegue compreender e executar. E aí, essa parte técnica daí é mais com o Rafa mesmo, né? Ele que dá os pulos dele lá. E aí, vamos fazer galinha caipira. E o consumidor do orgânico, ele quer o ovo caipira. Eles me pediam, a gente tinha outros fornecedores, mas a gente queria ter o nosso, porque a gente entendia que a gente podia entregar um produto ótimo, né? E com inspeção, tudo organizado, né? Então a gente tem a granja, né, lá fora, na nossa chácara, então a gente resolveu largar as alfaces e temos as galinhas. Galinhas felizes, né? As galinhas felizes, então elas são produzidas, elas são criadas, né, no sistema livre de gaiola, né? E aí a gente tem a nossa propriedade certificada orgânica, então elas pastam, né, livres e livres de agrotóxicos também. E a gente cuida delas, o Rafael praticamente chama elas pelo nome, né? E ele fala as minhas meninas. Ai, as minhas meninas. Então, e é muito legal, assim, porque a qualidade do ovo é diferente, é perceptível, né? Quem come sabe que é diferente, a textura é diferente, a qualidade nutricional é diferente, porque o animal, ele tem saúde. Então, quando ele tem saúde, ele consegue absorver mais os nutrientes, ele não é um animal estressado. Então, e nada mais é do que nós. Exatamente. Eu falo assim, quando você tá nervoso, estressado, tá com algum problema, você consegue absorver bem a comida que você come? Ou geralmente você tem piriri? É a mesma coisa os animais. Então, aquele animal que tá sempre num grau de estresse muito elevado, ele não tem como absorver o nutriente que ele come. Então, assim, é comer e sair, comer e sair, comer e sair, e o ovo tem um impacto nisso, né? Então, a qualidade nutricional, a qualidade percebida do ovo, da galinha solta e da galinha presa, ela é totalmente diferente. A gente pega no olho, a gente já percebe. E aí as coisas, elas vão se encaixando, sabe? Assim, tá, mas aí vamos vender orgânico, daí vamos produzir galinha caipira, com respeito, né, com essa parte de sustentabilidade, e aí vamos gerar nossa energia, e aí vamos instalar placa solar, porque a gente precisa também contribuir de alguma forma, e aí os nossos produtores, eles são produtores certificados, isso é um ponto também muito importante, porque o orgânico, ele é muito... mas isso aí não é bem assim, né, o povo. Não, mas isso aí não é não, porque, né? E isso é uma coisa que inicialmente foi muito difícil, porque eu vim de uma escola onde a lei era cumprida, né? Tipo, o frigorífico é inspeção, então a lei é a lei. Então, para mim, a lei tinha que ser cumprida. Então, orgânico, ele tem que ter certificação. Orgânico tem que vir de um lugar onde as pessoas têm compromisso, assinam embaixo, que tem aquele processo dentro daquelas normas. Então, isso foi uma coisa que eu sempre fiz questão também de deixar bem claro. Os nossos produtores, a maioria das pessoas que estão no nosso convívio, eles até conhecem, sabem quem são. Existe uma consulta, né, no site do Ministério da Agricultura, quem são os produtores, e os nossos são cadastrados, e eu faço questão disso. Porque não é para qualquer um, não é um produto que é para qualquer pessoa, mas quem faz questão de pagar quer ter certeza que aquilo ali realmente é
E não é só o produto, né? E acho que é também pra gente ir encaminhando pro finalzinho também, eu acho que vai muito de encontro ao que... Essa tua fala vai muito de encontro ao que eu criei, assim, como um padrão aqui dentro desse nosso especial, que é fazer uma pergunta padrão, assim, no final. Qual é a marca que a Liz, que o Rafael, que a Quitandinha, que a Flow, qual é a marca que vocês deixam? Porque eu acho que não é só o produto, né? A gente fala muito do produto, fala muito do negócio, mas não é só isso, né? Que marca que vocês sentem que estão deixando na vida das pessoas? Eu penso que a gente precisa facilitar a vida de quem quer se cuidar, né? Então, quem busca de uma forma que às vezes não sabe nem como é que eu vou me cuidar, né? Como é que eu vou buscar uma alimentação mais saudável? Aqui eu tenho. Quer fazer em casa? Eu tenho. Tá com preguiça de fazer em casa? Não tem tempo? Eu também tenho. Porque a Flow vem nessa pegada, né? E a gente decidiu comprar a franquia Flow justamente porque ela vinha de encontro com o que a gente já trabalhava, né? Nessa parte de alimentação sem produtos industrializados, sem temperos artificiais, com muito pouca gordura. Então, ela vinha na mesma pegada. E é facilitar a vida de quem quer isso para si. E cada vez mais as pessoas estão despertando para isso, né? Hoje pela manhã eu recebi uma pessoa na loja que ela trabalha numa clínica de oncologia. E aí eu perguntei sobre os médicos, como é que estavam, né? Que a gente conhece, enfim. E ela falou, nossa, tão bem, mas estão trabalhando muito, tá cheio. E eu falei, nossa, que notícia ruim, né? Porque assim, se um oncologista tá cheio, é porque a nossa sociedade está cada vez mais doente. E se a gente não pensar em como mudar isso, como fazer diferente, os nossos filhos vão continuar sofrendo o que eu sofri, né? Então, é isso, assim, a gente dá uma opção para quem quer, para quem já despertou, para quem já achou que realmente tem outro caminho, que tem outras coisas a fazer, tá aqui, ó, eu tô aqui para te ajudar. Quer comer melhor? Eu tô aqui para te ajudar. Tá, tenho pronto e tenho para você preparar, da forma que ficar mais fácil para ti, eu tô aqui para te ajudar. Falei, né? Eu falei que ia ser uma boa história, que ia ser uma história inspiradora. Liz, eu já te conheço de muito tempo, mas eu nunca tinha ouvido a tua história desse jeito e com esse olhar, assim, das dificuldades mesmo, né? Então, a gente compartilha muito na rede social, nos nossos negócios, a gente compartilha só a parte boa. Mas todos esses desafios que te fizeram chegar até aqui, é isso que faz as pessoas se inspirarem e entenderem o impacto que a tua marca gera. Então, foi muito bom ouvir a tua história. Eu sei que tem muitas coisas ainda por vir aí dentro da Quitandinha e dentro da Flow. E dentro mesmo da Liz, né? Porque a Liz tem esse papel de incentivar essa vida mais saudável, mas é muito bom a gente ouvir história de pessoas que fazem acontecer e que não se vitimizam. Em nenhum momento da tua fala tu se vitimizou por ter R$ 350, por ter que construir a loja na garagem, na sala de jantar, por ter saído do emprego. Nenhum momento tem vitimismo, na verdade tem consciência. Eu acho que é isso que a Quitandinha e a Flow fazem, e eu acho que é por isso que o negócio funciona tão bem. Então, fico muito feliz, muito honrada de ouvir a tua história, de poder conhecer mais também do teu negócio e cada vez mais entender que realmente esse é o impacto, né? É a vida, a gente não consegue mudar a nossa forma de viver. A gente consegue mudar os nossos hábitos para mudar a nossa forma de viver. Então, é essa consciência que o teu negócio traz que eu acho que faz muita diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigada por ter compartilhado a tua história, por ter compartilhado um pouquinho do teu negócio. Tenho certeza que as mulheres que nos ouviram também gostaram e com certeza vão se inspirar nessa Liz que deu uma virada. Nem vou dizer assim que foi uma, né? Foram várias viradas. Que é o que fez com que você chegasse até aqui, conseguisse hoje ser uma empresária de 2 negócios, uma mãe com 2 crianças em casa, que dá conta, e que talvez não dá conta, e tá tudo bem, não Muitas vezes não dou tá conta. tudo bem, não dá conta, mas esse é o objetivo também da nossa conversa, que a gente deixe claro também a transformação que a gente deixa na vida das pessoas. Então, muito, muito, muito obrigada por ter aceito o convite. Amei. Eu também. Bonitas, nos encontramos então no nosso próximo episódio com mais uma mulher inspiradora. Agora a Liz levou a régua, né?
A história da Liz eleva a régua, mas tenho certeza que o nosso próximo episódio também vai ser muito incrível e inspirador e vocês vão amar. Esse é o nosso especial de Dia da Mulher, com essas mulheres memoráveis e inspiradoras que com certeza já deixam a sua marca no mundo. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Beijo!